Tradutor. Otaquinho, e se ele alegasse que era membro do clã Yeshi? Não, isso não seria plausível. Ele não sabia nada sobre eles, exceto que eles podiam prever o futuro. Ele também não sabia a extensão do conhecimento de Raesha sobre o clã Yeshi. Ela disse que era um clã de humanos, então era impossível que um monstro como Souta fosse um membro do clã Yeshi. Além disso, ele já disse a ela que sua tribo morreu e ele era o único sobrevivente daquela tribo Goblin. Uff! Souta respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele não deveria se apressar. Ele acabaria descobrindo a verdade no futuro, contanto que continuasse a aumentar sua força. Pelo menos, ele sabia que Raesha sabia algo sobre o clã Yeshi. Se ele ganhasse o poder de rivalizar com o dela, ele pediria isso novamente no futuro. Mas e se ele fosse parente do clã Yeshi? Ele tinha a estranha sensação de que não conseguia explicar cada vez que ouvia. Se ele fosse um membro do clã Yeshi, ele tentaria desvendar seu mistério. Ele queria saber sua identidade mais do que qualquer coisa. Sua identidade que ele esqueceu, o Souta da Terra. Eu sei que Raesha tem informações sobre o que aconteceu há 20.000 anos. Ela é um Lorde Monstro e ela deve ter vivido em épocas diferentes. Souta olhou para a arena enquanto esfregava o queixo. Há também os outros Lordes Monstros. Eu também poderia perguntar a raça dos espíritos na Floresta Negra. O mais importante são os 3 grandes países. Não tive dúvidas de que eles tinham informações sobre a guerra há 20.000 anos e por que o clã Yeshi desapareceu. Ele tinha toneladas de perguntas em sua mente que queria saber a resposta, mas ele sabia que não seria capaz de ter suas respostas neste momento. Souta tinha muitas coisas que precisava ver. Após a versão 1, vários grandes eventos no nível do continente ocorrerão no início da versão 2. No início da versão 2, o evento Invasão Demoníaca ocorrerá. A invasão demoníaca não se limitou ao continente de Giza. Os demônios lançaram um ataque aos 2 continentes, Giza e o continente de deuses. Ao final da versão 2, será o início do evento denominado Ascensão do País Mecânico. As forças dos 2 continentes ainda estavam tentando repelir os ataques implacáveis dos demônios. Do outro lado do continente Giza, o país mecânico estava em guerra com todos os seus vizinhos. Os enormes países ao redor começaram a se mexer e uniram forças para derrubar o país mecânico. Na versão 3, a Guerra de Titãs e Gigantes, o Mandamento da Paciência e a Gula dos Deuses foram os grandes eventos que aconteceram neste mundo. Os demônios ainda estavam no continente e lutavam contra alguns dos grandes países. A Guerra de Titãs e Gigantes e o evento Gula dos Deuses ocorrerão no continente de deuses enquanto o evento Mandamento da Paciência acontecerá no continente Giza na parte posterior da versão 3. Nesta versão, Souta foi para o continente de Deus e se tornou o herói de Atenas. Ele lutou contra os titãs e gigantes na guerra. Ele se tornou um dos heróis mais fortes de Atenas. E então, a Gula dos Pecados Capitais apareceu e trouxe o caos junto com o resto de sua força. A Gula matou vários deuses na batalha antes de deixar o continente. No continente Giza, o Mandamento da Paciência demonstrou poder em vários países. Souta voltou e se juntou à força de subjugação dos 3 grandes países. Só então eles conseguiram parar o Mandamento da Paciência. As chamas da guerra engoliram todo o continente. O continente Giza foi dividido em 2 partes pela Floresta Negra no centro da Terra. A parte ocidental do continente lutava contra o Mandamento enquanto a parte sul lutava contra os demônios. Sobre a versão 4 e a versão 5 do jogo. Ele nem precisou pensar nisso. A versão 3 foi apenas a introdução do poder dos pecados capitais e dos mandamentos. Souta queria contar isso para outras pessoas, mas será que elas acreditariam nele? Não, eles não vão, só vai trazer problemas a si mesmo. Eles perguntariam como ele sabia disso? Se ele dissesse que tinha o poder de prever o futuro, eles não acreditariam. Na verdade, se alguém acreditar nisso, eles o conectaria ao clã Yeshi. Ele sabia bem como funciona a mente desses funcionários do governo. Eles tentariam possuí-lo ou ele se tornaria um rato de laboratório. Sem qualquer poder, ele não poderia revelar isso a ninguém. Ele balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Ele decidiu que não contaria a ninguém sobre isso.
E se ele fosse realmente um membro do clã Eshi? Ele nem sabia se eles ainda estavam vivos neste mundo ou não, então como ele poderia pedir sua ajuda? Não seria sábio arriscar sua vida por coisas que ele não tinha certeza. 1. Souta esqueceu que tinha algo que precisava fazer. Raesha já concordou com isso, então ele colocou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel amarelo. Este pedaço de papel amarelo era o talismã da transmissão. Ele tinha certeza de que Lumilia e os demais já estavam procurando por ele e por Yuko. Estava escuro e ele não voltou, então eles estavam preocupados com sua condição. Ele tinha que dizer a eles que estava vivo. Roar! De repente, os monstros ao redor dele rugiram e sacudiram o chão sob seus pés. Parece que alguém venceu a batalha e recebeu a bênção de Raesha. O vencedor da batalha é a urso de pelo vermelho, Yuko. Ele pediu a Raesha que deixasse Yuko participar da batalha para receber sua bênção. Ele disse que pedirá a Raesha para abençoar Yuko se ele vencer a batalha, então por que não deixar Yuko participar da partida? Se Yuko ganhasse, Souta teria que lutar contra ela. E se Souta vencesse, Raesha não precisava abençoar Yuko, pois ela já havia recebido sua bênção. Dessa forma, Raesha não precisava desperdiçar outra oportunidade de sua bênção para se divertir. Além disso, essa era a razão pela qual alguns de seus subordinados eram contra deixar Yuko participar da batalha. Eles pensaram que apenas o subordinado de Raesha tem o direito de receber sua bênção. Criança, vem aqui e eu vou te curar, Raesha disse para Yuko enquanto ela gesticulava para que ela se aproximasse. Yuko foi na frente de Raesha. Seu corpo estava cheio de feridas abertas com sangue escorrendo por elas. Raesha pressionou a palma da mão na cabeça de Yuko e o ferrum de seu corpo fluiu no corpo de Yuko. As feridas de Yuko se fecharam lentamente sob o poder de Raesha. Você tem que lutar contra Souta depois disso. Você não precisa se conter e tenho certeza que Souta também quer que você lute com ele usando o poder da bênção. Raesha disse a Yuko enquanto curava suas feridas. Souta sabia que Yuko recebeu a menor bênção de Raesha, mas foi o suficiente para ela se igualar ao seu poder de luta. Ele estava animado para lutar com ela, pois queria saber a extensão de seu poder usando a bênção de Raesha. Yuko receber uma bênção da Lorde Monstro era mais razoável do que ele recebê-la. Os humanos e os Demi seriam capazes de aceitá-lo, mas se ele a recebesse, tinha certeza de que também ganharia muitos inimigos no reino hebreu ou em qualquer outro reino ou país deste continente. Depois de um tempo, Raesha terminou de curar as feridas de Yuko. Ela também recuperou sua resistência, então ela estava pronta para lutar a qualquer momento. É a sua vez de lutar, Souta, Raesha disse enquanto olhava para Souta. Dê o seu melhor. Lutem entre si como se quisessem matar seu oponente. Não se preocupe, ninguém vai morrer aqui, então você pode dar tudo de si. Souta acenou com a cabeça e caminhou no palco onde lutaria contra Yuko. Ele olhou para Yuko com olhos sérios. Ela estava emitindo uma aura poderosa que poderia rivalizar com aqueles de posição mais alta que a dela. Raesha já ativou a bênção que deu a Yuko. Foi a primeira vez que Yuko a usou, então Raesha teve que ajudá-la. Essa era a vantagem de Souta nessa batalha. Yuko não tinha noção do poder da bênção. Vocês podem começar a batalha. Souta ouviu a voz de Raesha e, ao mesmo tempo, ouviu um som em sua mente. Asterisco Jin. Asterisco, bênção. Yuko recebeu uma bênção de uma Lorde Monstro e você tem que lutar contra ela. Derrote Yuko e mostre ao Lorde Monstro que seu poder é incomparável entre os de segunda evolução. Recompensas: 40.000 ES, 13 pontos de atributos livre, 9 pontos de habilidade.